Vamos ver então, agora, o método numérico. Olha só, o método numérico, a gente vai ter o simples, que é atribuído um número ao documento. Não tem nenhum critério. Por exemplo, quando você vai para uma empresa e você é visitante, eles te dão um crachá, está escrito visitante. E esse crachá tem um número. Se você olhar bem, não tem nenhum critério, mas foi atribuído esse número a você. Então, esse é o método numérico simples. O número telefônico. O número telefônico não tem a ver com o seu nome, não tem a ver com nada. É um método numérico simples. Você vai para um salão de beleza, eles te dão um número, não é assim? Pois esse é o método numérico simples. O cronológico, não. O cronológico, ele já tem um critério. Cronológico. Peraí, que eu sento errado aqui. É o novo, né, povo? Cronológico. Ele vai tomar em consideração a ordem de emissão. Tipo assim, o recibo 555 só vai ser elaborado depois do 554. Que vai ser elaborado só depois do 553. E assim vai. Então, existe uma cronologia. Quando eu tomo em consideração a ordem de emissão, quando eu tomo em consideração a data, a hora, esse vai ser o método cronológico. Digamos que no banco você fez um saque, você recebeu um documento. E esse documento tem um número. Aí, por exemplo, hoje, dia 25, 06, às 10h11, mais ou menos. Então, dia 25/6, 10 horas com 11 minutos, foi retirado esse número. Esse é o método cronológico. Tá tomando em consideração a data e a hora. Tá certo? Então, o método... Dígito terminal. Deu um branco, povo, por uma fração de segundo. Dígito terminal. O método dígito terminal, ele vai atribuir, terminal, ele é ideal quando o volume do documento é muito grande, ele vai atribuir 3 números de 2 dígitos cada um. Então, por exemplo, o número vai ser 23, 48, 59, 89, 39, 96, e vou botar aqui 11, 17, 23. Pronto. Digamos que ele te deu esses 3 números. Ele diz, ó, de acordo com o método dígito terminal, arquive os seguintes números. Primeiro de tudo, você vai ter que separar. Aqui o número é 23, 48, 59, porque é formado por 3 números de 2 dígitos cada um. 89, 39, 96, 11, 17, 23. E ele é lido da direita para a esquerda. Então, por exemplo, se ele pedir para você ler esse primeiro número, a leitura dele vai ser 59, 48, 23. Cuidado, não vai ser 9, 5, 8, 4, não. Porque aqui o número é 23, não é 2, 3, é 23. Então, a leitura vai ser 59, 48, 23. Tá certo? Além de pedir a leitura, ele também pode pedir na questão para você organizar esses 3 números. Então, você vai ler ele da direita para a esquerda por ordem crescente. Então, aqui é 59, aqui é 96 e aqui é 23. Isso significa que esse aqui vai ser o primeiro número. Então, o primeiro número vai ser 11, 17, 23. Depois, 59, por ordem crescente, então vai ser 23, 48, 59. E por último, esse aqui que é 96, 89, 39, 96. Mas ele pode trazer alguns números repetidos. Digamos que deu o seguinte, 23, 48, 59. Aí ele botou aqui 89, 39, 96. E ele botou 11, 17, 59. E aí ele quer que você organize. Bom, aí você vai lá, por ordem, dizer que são desses 3 aqui. Crescente. 59 vem antes de 96. Então, aqui está empatado, aqui está empatado. Então, você vai para o número seguinte. Aqui é 48, aqui é 17. O 17 é menor. Então, primeiro vai ser esse aqui, 11, 17, 59.
Ou seja, continua a leitura da direita para a esquerda. Então, você vai desempatando menor. Depois vem o 48. Então, fica 23, 48, 59. E, por último, 89, 39, 96. Tá certo? Então, você vai desempatando pelo último e vai da direita para a esquerda. Ficou claro? Esse é o método dígito terminal. Muito bem. Mas a gente vai ter também o método ideográfico. O método ideográfico, ele vai tomar em consideração o assunto. Pode ser um método ideográfico alfabético, que pode ser alfabético dicionário, ou alfabético enciclopédico. Certo? Então, olha só. Digamos que eu tenho os seguintes assuntos para arquivar. Vou colocar aqui uma apostila de direito administrativo. Diz a Lidiane que é o mais importante, porque quando você chegar lá, é o que você mais vai usar. Aí eu te pergunto, você está pensando agora em entrar ou tá lá dentro? Não é entrar primeiro? Então pronto, a administração é mais importante. Eu até estou brincando com ela, eu estou dizendo assim, Lidiane, como é que o aluno vai passar com 5 questões de direito administrativo que estão caindo? Ela começa a rir. Então, ó, direito administrativo. Aí, digamos que eu tenho uma apostila de administração geral. Eu tenho uma apostila de gestão de pessoas. Eu tenho uma apostila de direito constitucional. Tenho uma apostila de gestão de materiais. Tenho a apostila de administração pública. Tá? Então, eu vou arquivar de acordo com o método alfabético dicionário. Então, olha só. De acordo com o método alfabético dicionário, eu vou arquivar apenas por ordem alfabética. Então, eu vou arquivar aqui pelo D, pelo A, pelo G, pelo D, pelo G, pelo A. E vou desempatando letra por letra. Então, olha só. Vamos com A. A administração geral e a administração pública. A administração geral vem antes, né? Porque G vem antes de P. Então, a primeira apostila aqui, já que é de assunto, eu vou colocar aqui administração geral. Depois, administração pública. Depois eu vou colocar direito administrativo e depois direito constitucional, porque aqui é direito, o direito está empatado. Mas aqui é A e aqui é C. Então, depois eu vou colocar direito administrativo. Da Lidiane. E direito constitucional da Malu. Muito bem. Aí depois vem gestão de pessoas e gestão de materiais. O M vem antes do P. Então, primeiro, gestão de materiais.
e depois gestão de pessoas. Esse é o método ideográfico alfabético dicionário. É organizar apenas por ordem alfabética. Tá certo? Agora, o método alfabético enciclopédico. Eu tenho que organizar por temas e subtemas. Então, por exemplo, aqui eu tenho assuntos de administração e de direito. Então, vou ter que fazer a subdivisão. Então, tenho administração e direito. A administração começa com A, direito com D. Então, primeiro eu coloco aqui a administração. Aí, aqui embaixo, eu coloco por ordem alfabética. A primeira vai ser a administração geral. Depois, administração pública. Depois, gestão de materiais. E gestão de pessoas. Então, olha só. Um tema geral e aqui por ordem alfabética. Depois vem as apostilas de direito. Aí tá. Direito administrativo, por ordem alfabética depois. É como é uma enciclopédia que é organizada. Depois, direito constitucional. Constitucional. Certo? Se você olhar bem, aqui no primeiro caso, no método ideográfico alfabético dicionário, é só por ordem alfabética. Igual como é um dicionário, não tem nada a ver, não tem nenhuma subdivisão. Aqui não, eu dividi em temas, em administração e direito, e aí organizei por ordem alfabética. Esse é o método ideográfico alfabético enciclopédico. Tá certo? Agora, tem um método ideográfico numérico. Então, bora lá. Tem também um método ideográfico. Ideográfico sempre é por causa do assunto, tá? Numérico. Decimal. É um método ideográfico numérico. Duplex. O método ideográfico numérico decimal, você imagina, por exemplo, o índice de um livro. Se você olhar o índice de um livro, ele não está organizado por ordem alfabética, e sim pelos números. Por exemplo, no meu livro de administração geral e pública para concurso, digamos que eu tenho o seguinte aqui. 1.0, planejamento. 1.1, objetivos e metas. Aí, digamos que eu tenho 1.2. Aí eu tenho aqui missão e visão. Era para estar trocado, mas não importa não. Missão e visão. Aí 1.3, estratégias. Muito bem. Aí, digamos que tem outros, né? Depois chega assim, 2.0, organização. Aí, 2.1, organização formal e informal. E assim vai. Esse é o método ideográfico numérico. Qual a diferença entre o decimal e o duplex? A diferença apenas é que o decimal, ele vai tomar em consideração que o conhecimento humano, porque tem um teórico chamado de Dewey, ele alega que o conhecimento humano, ele é dividido em 9 classes.
Em uma classe geral, e 9 principais. Então, de acordo com esse teórico, eu posso ter aqui 1.1, planejamento, 1.2, 1.3, depois 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9. Só posso chegar até 1.9. Depois de 1.9, automaticamente eu tenho que ir para o 2.0. Esse é o decimal. Duplex, ele diz, não, eu posso fazer 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, 1.10, 1.11 e assim vai. E o duplex, ele é ilimitado. Pronto. É a única diferença. Que o duplex, ele é ilimitado e o decimal, ele vai dividir uma classe geral e 9 principais. Tá certo? Facinho, facinho, né? Pô, muito bem. Vamos agora para o método geográfico. O método geográfico, ele vai ter 3 critérios. Cidade, estado, correspondente. Correspondente é o nome da pessoa. Aí pode ser estado, cidade correspondente e país, cidade correspondente. Vamos começar com esse aqui. Quando for cidade, estado, correspondente. Digamos que você tem uma carta da cidade de Fortaleza, daqui onde eu moro, de onde eu sou também, certo? Do estado, do Ceará, e o correspondente é o fulano de tal. Eu tenho uma carta de Recife, do estado de Pernambuco, de tal. Eu tenho uma carta de Baturité. Que é uma cidade aqui do estado do Ceará. Eu tenho uma carta de Caucaia. Também é uma aqui do Ceará. E eu tenho aqui também de Petrolina. Pernambuco, e assim vai. E eu quero organizar. Eu quero organizar de acordo com o método geográfico, de acordo com o critério cidade e estado correspondente. Muito bem. Na hora de organizar, eu organizo por ordem alfabética da cidade. Acabou-se. Então, aqui, primeiro a carta vai ser de Baturité. Estado do Ceará. Depois vai ser de Caucaia. Estado do Ceará. Por ordem alfabética, tá? Depois Fortaleza. Ceará. Isso aqui é muito bonito, vocês têm que vir pra cá. Depois, Petrolina. Pernambuco. Depois, Recife. Adoro dar aula aí em Recife. Pernambuco. Tá certo? Então, eu tenho essas cartas para arquivar, por ordem alfabética de cidade. Só que eu também posso ter o critério estado, cidade correspondente. Então, se eu tenho o critério estado, cidade correspondente, é diferente. Estado, cidade, correspondente. Então, olha só. Se eu tenho do critério estado, cidade correspondente, digamos que eu tenho essas mesmas cartas. Eu tenho 3 cartas do Ceará e 2 Pernambuco. Como o C vem antes do P, eu vou colocar primeiro as 3 cartas do Ceará. As 3 primeiras cartas do Ceará. E depois vou colocar Pernambuco, por ordem alfabética. Só que a primeira carta deve ser a capital do estado, que aqui no caso é Fortaleza. Então a primeira carta deve ser a capital do estado, que é Fortaleza.
O resto por ordem alfabética. O outro não é de Baturité e Caucaia? Então, depois Baturité e depois Caucaia. Ah, Giovana, mas Caucaia é muito maior que Baturité. Não importa. É apenas a primeira que é a capital do estado, o resto por ordem alfabética. Nas cartas de Pernambuco, a primeira é a capital do estado, Recife. O resto por ordem alfabética. Só tem uma. Mas se tivesse mais que uma, é por ordem alfabética. Tá certo? Então, quando for cidade e estado correspondente, por ordem alfabética de cidade. Acabou-se. Se for estado e cidade correspondente, por ordem alfabética de estado, só que a primeira carta deve ser a capital do estado. O resto, por ordem alfabética. Tá certo? E se for... Meu celular, ele tá se atendendo sozinho. Ele tá se atendendo sozinho, ele tá ficando doido. Bom. E se for o critério país, cidade, correspondente? Parei que aqui o doidinho tá se atendendo. Pronto. Se for o critério país, cidade, correspondente, digamos que você tem uma carta do Brasil, da cidade de Sobral, é país e estado. Desculpem, é país, estado. Não, é país, cidade mesmo. Tô ficando doida, povo. País, cidade, correspondente. Tô ficando doida. Então, olha só. Eu tenho uma carta aqui do Brasil, da cidade de Sobral, que é aqui no Ceará. Eu tenho outra carta do Brasil, da cidade de Fortaleza. Aí eu tenho uma carta aqui de Nicarágua, que é onde meu pai é. Nicarágua. Da cidade de Granada. Eu tenho outra carta aqui do Brasil. De Baturité. Outra carta do Brasil. De Brasília. Outra carta da Nicarágua. Vou colocar aqui Manágua. E outra carta da Nicarágua. Leão. Pronto. Tá? Você pode estar dizendo assim, Giovana, como é que eu vou adivinhar qual é a capital? A tendência é que ele coloque entre parênteses, capital. Manágua é a capital de Nicarágua e Brasília é a capital do Brasil. Agora fica moleza, né? Quando for utilizado o critério país, cidade, correspondente, você organiza por ordem alfabética do Brasil, de país. Então, as 4 cartas do Brasil vêm antes das 3 cartas da Nicarágua. Então, eu vou colocar aqui. Brasil. São 4 cartas. Brasil. 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 E vou colocar as 3 cartas da Nicarágua. 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 Muito bem. Aí a primeira carta do país é a capital, então a primeira vai ser Brasília. O resto por ordem alfabética, então tem aqui Baturité. Tem nada a ver que Fortaleza é a capital de um estado, tem nada a ver. Baturité é por ordem alfabética. Então, Baturité, Fortaleza. E Sobral. E eu coloco também a primeira carta, que é Brasília, capital.
Aí eu coloco aqui Manágua. Capital. E o resto por ordem alfabética. Vou colocar Leão e Granada. Botei, não foi? Então, Granada primeiro, por ordem alfabética. E depois Leão. Tá certo? Então, quando for país, cidade correspondente, coloco por ordem alfabética de país e a primeira é a capital do país. Se for a anterior, que foi cidade, estado, cidade correspondente, ordem alfabética de estado, a primeira é a capital. E se for cidade, estado correspondente, ordem alfabética de cidade, independentemente do estado. Tá certo, povo? Pois muito bem. Esse é o método de arquivamento. Lembrando, quando o volume de documentos é muito grande, o ideal é utilizar o método numérico, porque ele diminui a probabilidade do erro. E os métodos alfabéticos, os métodos numéricos, os métodos de arquivamento, eles podem ser divididos em 4 grandes classes. O alfabético, que a gente vai ter 13 regras de alfabetação, toma em consideração o nome da empresa, o nome da pessoa, o nome do evento. O numérico, que a gente dividiu em 3, simples, onde é atribuído um número a cada documento de uma maneira aleatória. O dígito terminal, quando é formado por 3 números de 2 dígitos cada um, e ele é lido da direita para a esquerda, organizado por ordem crescente. E o método cronológico, quando eu tomo em consideração a ordem de emissão dos documentos, ou a data e a hora da elaboração do documento. Temos também o método ideográfico, ele pode ser método ideográfico alfabético ou numérico. O método ideográfico alfabético, dicionário, eu organizo por ordem alfabética os assuntos, independentemente se tem alguma relação ou não, ordem alfabética. O método ideográfico alfabético enciclopédico, eu divido por temas e seus subtemas, tá? O método numérico, o método ideográfico numérico decimal, ele vai ser dividido em uma classe geral e 9 principais. E o duplex, ele é ilimitado, tá certo? E o método geográfico, então, esses 3 critérios. Tá certo, povo? Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais curto, porque na próxima aula a gente vai resolver questões. Um abraço a todos.